Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Novamente aqui hoje, né, para a gente dar continuidade à nosso conteúdo da tabela periódica, né? Vamos falar sobre algumas propriedades, né, dos elementos químicos lá, tá? Só um pouquinho, vou pegar os slides e a gente vai começar. Vamos lá. Então, assim, a gente tem algumas propriedades, né, dos elementos químicos aí. Dentre elas, né, quais são as propriedades que têm mais importância, né? São a eletronegatividade, né? É uma propriedade bem importante na nossa tabela periódica. A eletropositividade, né? O raio atômico, a afinidade, né, eletrônica e o potencial de ionização. Esses são alguns temas que a gente vai estudar na nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês aí estejam acompanhando bem tranquilo, que vai ser bem de boa, tá? Então, assim, a primeira propriedade que nós temos é a eletronegatividade, né? Lembra que quando o átomo tem carga negativa, indica que ele está ganhando elétrons, né? Então, o que seria a eletronegatividade, né? A eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de receber elétrons, né, em uma ligação química, quando ele ganha elétrons, né? Então, isso a gente chama, quimicamente falando, de eletronegatividade. Ele se torna mais eletronegativo, né? E como que funciona, né, essa eletronegatividade, né? Quanto mais à direita da tabela periódica e mais para cima, mais eletronegativo o meu átomo é. Então, quanto mais à direita estão os meus átomos e mais para cima da tabela periódica eles estão, mais eletronegativos eles são. Tirando, claro, aqui, uma curiosidade, a gente não entra os gases nobres, tá? Então, qual que é o elemento mais eletronegativo que nós temos na tabela periódica, né? O elemento mais eletronegativo que nós temos na tabela periódica seria o flúor, né? Veja, ele é o elemento mais à direita e mais acima, né? Depois do flúor, né? Claro, tem alguns outros. Depois do flúor, qual que nós temos? Temos o oxigênio, né? Depois do oxigênio, quais nós temos? Temos o nitrogênio, né? Então, esses são os três elementos, né, mais eletronegativos que a gente tem na nossa tabela periódica, que é o famoso FON, né? Lembre-se disso daqui, FON, tá? Flúor, oxigênio e nitrogênio, ok? Então, vamos para o próximo aí. Vamos limpar isso daqui e vamos continuar, tá? Bom, se eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem de receber, ou seja, ganhar elétrons, eletropositividade é o contrário, né? É a tendência que o átomo tem de perder elétrons, né, em uma ligação química, ou seja, ele acaba perdendo elétrons. Lembra que quando o átomo ele tem carga positiva, significa que ele está perdendo elétrons? Então, é isso daí. Mas como que funciona, né? Então, veja, quanto mais para baixo e mais para a esquerda ele está, mais eletropositivo ele é. Ou seja, né, ele perde mais elétrons, né? E qual que é, né, o nosso elemento mais eletropositivo aqui? Seria o frâncio, né, que está bem no cantinho, né? Então, quanto mais para baixo e mais para a esquerda, mais eletropositivo esse átomo é. Então, essa tendência que ele tem é de perder elétrons, tá? Então, isso a gente chama de eletropositividade, tá? Então, a flechinha para baixo, menor eletropositividade, e indo para a esquerda, maior eletropositividade. Então, para baixo e para a esquerda da tabela periódica. São os átomos que têm maior eletropositividade, correto? Vamos para a nossa próxima propriedade aqui. A nossa próxima propriedade, a gente vai falar um pouquinho sobre o raio atômico, né? Bom, o raio atômico ele pode ser definido como a metade de uma distância, né? Bom, veja, raio é metade da distância, ou seja, você tem uma circunferência, da metade da circunferência até a sua borda, a gente chama isso de raio. E o total seria o diâmetro, né? Então, pode ser definido como a metade da distância, né, entre os núcleos de dois átomos de mesmo elemento químico, sem estarem ligados e assumindo os átomos como esfera. Então, veja, a gente tem aqui dois átomos, né, dois elementos químicos, e a metade da distância de cada raio, até a metade da distância do seu núcleo até o outro núcleo, a gente chama isso de raio atômico, né? Então, veja, por exemplo, só um pouquinho. Então, veja, deixa eu pegar um lápis aqui. Por exemplo, você tem aqui um átomo, né? Que tem um átomo, e o átomo ele é dividido por camadas, né? Ó, ele tem várias camadas, lembra? A camada K, L, M, N, e assim por diante. Então, veja,
Se eu pegasse essa camada aqui e fosse, né, pontilhando aqui, eu formaria uma circunferência ao redor do meu átomo, né? Então, veja, desse centro até aqui, eu tenho um raio, né? Eu tenho uma distância, eu tenho um raio. Desse centro até essa outra camada, eu tenho uma outra distância, eu tenho um outro raio. Daqui até essa aqui, eu tenho uma outra distância, eu teria um outro raio. Daqui, desse centro até essa outra, aqui, eu teria uma outra distância, eu teria um outro raio. Então, veja, quanto mais camadas eletrônicas esse átomo tem, maior é o seu raio atômico. Isso tem lógica, né? Veja, quanto mais camadas eletrônicas ele tem, maior é o seu raio atômico, é maior a sua distância, né, da camada até o centro dele, até o seu núcleo, né? Então, por exemplo, os elementos que estão mais abaixo da tabela periódica, ou seja, que tem um número atômico maior, provavelmente, né, consequentemente, eles têm maior raio atômico, né? Então, deixa eu limpar isso daqui e a gente vai continuando, tá? Por exemplo, olha, veja, quanto mais à esquerda e mais abaixo, maior é o raio atômico dos elementos, ó. Quanto mais à esquerda eles estão e mais abaixo eles estão, maior é o seu raio atômico. Então, veja, qual que é o elemento que tem o maior raio atômico aqui na tabela periódica? É o frâncio, né? Porque ele está totalmente à esquerda e é o último elemento da tabela periódica, né? Isso tem totalmente lógica, né? Conforme a gente vai descendo, lembra dos períodos, vai aumentando o número de camadas, né? Você vai aumentando o número de camadas, a distância do núcleo até essa camada é maior. Então, o seu raio atômico também é maior, né? Belezinha? Vamos para o próximo aí? Bom, afinidade eletrônica, né? O que quer dizer afinidade eletrônica? Afinidade eletrônica, né? O que é? É a energia liberada por um átomo, né, do estado gasoso, quando ele captura um elétron. Então, quando esse átomo consegue capturar um elétron no estado gasoso, a gente chama isso de afinidade eletrônica, né? Ele mostra, né, o seu grau de afinidade, né, o seu grau de parentesco, né, ou intensidade de atração do átomo pelo elétron, né? E como que funciona a afinidade eletrônica? Quanto mais à direita esses átomos estão e mais para cima eles estão, maior é a sua afinidade eletrônica, tá? Os que estão para baixo, ele tem pouca afinidade eletrônica. Então, quanto mais para a direita e mais para cima, maior é a sua afinidade eletrônica. Correto? Aí vamos para o próximo aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre a energia de potencial ou energia de ionização, né? É a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo ou íon do estado gasoso. Esse elétron é sempre retirado da última camada eletrônica. Lembra lá quando a gente faz a distribuição eletrônica que tem a última camada lá? Que é a mais externa, né? Que fica por fora, né? E também é conhecida como camada de valência. Lembra que a última camada eletrônica a gente chama também de camada de valência? Como que funciona, então, essa energia, né, de ionização, né? Quanto mais à direita os elétrons estão na tabela periódica e mais acima eles estão, maior é a sua energia de ionização, né? Quanto mais para baixo, ele tem baixa ionização. Então, os átomos que estão aqui embaixo, eles têm baixa ionização, porém, os átomos que estão aqui nesse cantinho aqui, mais à direita e mais acima da tabela periódica, têm alta energia de ionização. Concordo com isso? Tranquilinho aí? Podemos seguir? Bom, aqui a gente tem aqui um exemplo, né, que diz assim, os elementos que apresentam maiores energia de ionização são da família dos, né? Óbvio, né? Quanto mais à direita e mais para cima, né? Então, eles são da família dos gases nobres, né? Então, a gente pode fazer um resumo disso daí, né? Como que a gente pode resumir tudo isso daí? Então, assim, ele é eletronegatividade, energia de ionização e afinidade eletrônica, né? Mais para a direita e para cima, né? Quanto mais para a direita e para cima, maior são, né? Raio atômico e eletropositividade, mais para a esquerda e para baixo, menores são. Correto? Espero ter ajudado vocês. Ficamos por aqui. Próxima aula a gente continua a falar sobre esse assunto aí. Muito obrigado. Até mais.